Olá pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula do módulo de conhecimentos básicos em relação ao raio-x. Essas aulas são para você que está iniciando agora, que está começando, quer compreender como é o aparelho. Então o objetivo dessa aula é ser simples e te dar um pouquinho de teoria e a prática ali, o que você vai ver quando você chegar no seu estágio ou quando você estiver ali estudando mesmo ali mais a fundo. Certo? Então o objetivo é te dar esse norte. A gente vai falar aqui sobre os componentes do aparelho de raio-x e para iniciar a gente vai mostrar aqui como é uma sala de exame, ou seja, o que é constituído um aparelho de raio-x. Então o que a gente tem? Primeiro a gente tem aqui a mesa de exame, onde o paciente poderá ficar deitado aqui, certo? Ou até sentado e pôr a mão, dependendo do tipo de incidência que você irá realizar. Então a mesa tem essa finalidade aqui de realizar exames com o paciente deitado aqui sobre ela. Aqui embaixo da mesa a gente vai ter uma gaveta onde a gente poderá colocar o receptor de imagem, que pode ser desde o receptor de imagem convencional, aquele que tem um filme radiográfico dentro, que a gente vai falar na outra aula, como também o receptor de imagem constituído por fósforo, que será feita a leitura posterior numa CR ou direta no aparelho digital. Se for um filme radiográfico, ele vai ter um processamento químico, será realizado. Mas deve-se lembrar aqui que tem uma gaveta onde a gente vai colocar o receptor de imagem. Não importa ele qual seja, ele vai entrar aqui. Além disso, entre a mesa e o receptor de imagem que vai ficar aqui na gaveta, a gente tem uma chamada grade antidifusora, certo? A gente vai falar isso também mais para frente. Além disso, a gente tem aqui, semelhante à mesa de exame, a gente tem o book mural ou book vertical, certo? E aqui também a mesa pode ser chamada de book horizontal, certo? Ela tem o mesmo princípio, ela serve para exames que o paciente vai ficar de pé, certo? Ela tem uma gaveta aqui, ó, onde você vai colocar o receptor de imagem também, e entre o paciente e o receptor de imagem a gente tem uma grade antidifusora também, que a gente vai falar mais para frente, certo? Ela tem uma haste para você levantar ou baixar, igual aqui também tem uma haste para levantar e baixar. Porém, aqui já é o tubo de raio-x, onde você vai encontrar exatamente aqui os componentes internos para a produção dos raios-x. Aqui na carcaça dele a gente vai ter aqui botões para erguer ou baixar o tubo de raio-x e outros botões para ele correr para lá ou para cá, certo? E para angular também o tubo. Tem algumas incidências que são necessárias angulações. Aqui nós temos também o colimador, para você delimitar o campo que você irá irradiar, certo? Então, de forma geral é isso. Além disso, a gente tem aqui o painel de controle, onde você vai colocar os parâmetros técnicos que você vai aplicar para a emissão de radiação. E esses parâmetros técnicos estão ligados aqui, vão ser mandados essa informação para o gerador de alta tensão. Esse gerador de alta tensão, ele está conectado também aqui, ó, ele se conecta ao tubo de raio-x. E a gente vai ver qual o objetivo dele aqui. Então, na sala de exame, no mínimo, você vai encontrar isso, certo? Aqui vai ficar no ambiente, esses aqui, junto com o transformador ou gerador de alta tensão, vai ficar no ambiente, enquanto o painel de controle, ele vai ficar atrás de um biombo, ou seja, uma parede de concreto com mais de 2,10 metros, ou com 2,10 metros, certo? Então, geralmente, o operador fica atrás na hora da emissão da radiação. Vamos passar aqui e aprofundar um pouquinho mais. Aqui é um esquemazinho bem legal para vocês compreenderem, onde a gente tem aqui o painel de comando, certo? Então, o painel de comando, o painel de controle, a gente vai selecionar as técnicas para a emissão da radiação. Essas informações vão ser mandadas aqui para o gerador de alta tensão, que vai gerar o que eu determinei aqui, ele vai tentar gerar de forma elétrica para que essa eletricidade seja mandada aqui e esses parâmetros que eu selecionei seja mandado na forma correta, na quantidade correta que eu selecionei para o tubo de raio-x. No tubo de raio-x a gente vai ter esses cabos que estarão conectados a esse tubo, a gente vai ter essa carcaça de chumbo aqui, dentro a gente vai ter um invólucro de vidro, aqui na parte azulzinha aqui, entre o invólucro de vidro e a carcaça a gente vai ter um óleo, certo? Para o resfriamento, a gente vai ter componentes para a produção dos raios-x. Aqui, além disso, aqui já é o tubo de raio-x, né, que eu estou mostrando esses componentes, a gente vai se aprofundar, fique tranquilo, eu estou sendo rápido, mas eu vou falar cada um no seu tempo.
Aqui a gente tem a emissão dos raios-x, a gente vai ter um filtro logo depois da emissão dos raios-x, e temos o colimador aqui, que a gente vai delimitar o campo que a gente quer irradiar, certo? Então esse esqueminha mostra de forma geral como funciona, desde colocar os parâmetros até a emissão dos raios-x. Lembrando que também tem a questão do posicionamento do paciente, mas o objetivo aqui não é falar sobre posicionamento, é falar especificamente sobre o equipamento, os componentes desse equipamento. Então vamos começar falando agora sobre o painel de comando. Então a gente tem um painel de comando, esse painel de comando aqui é um pouquinho mais antigo, porém ele tem ali os parâmetros que as máquinas atuais também têm, certo? Não muda, porque a gente está falando de grandezas relacionadas à eletricidade, então não vai mudar. A gente vai poder mexer na quilovoltagem, ou seja, no volt, na tensão. Então a gente vai poder mexer na tensão, nos parâmetros que a gente vai selecionar, no tempo de exposição, no tempo em que vai ficar irradiando, emitindo radiação, e na corrente, que é o MA. Então o painel de controle ele vai ter sempre esses parâmetros, kV, que é a quilovoltagem, que é a tensão, o tempo, que é dado em milissegundos, e o MA, que é dado em miliamperagem, o MA não, a corrente, que é dado em ampere. No caso, a gente vai usar aqui a escala de miliamperagem, os miliamperes. Aqui são os botões que a gente vai poder modificar esses parâmetros. Aqui está vendo o botão de kV, e o botão de MA e o botão de tempo. Além disso, existem os equipamentos que você consegue modificar o foco, se vai ser foco fino ou foco grosso. Isso vai modificar exatamente que tipo de filamento a gente vai utilizar. A gente vai ver agora daqui a pouquinho, certo? Então, também no painel de controle a gente vai poder modificar o foco, se vai ser foco fino ou foco grosso, dependendo da quantidade de MAs que a gente vai utilizar, e miliamperagem, da corrente que a gente vai utilizar. Além disso, todo aparelho de raio-x ele vai ter botões para preparar e disparar os raios-x. Então ele prepara o anodo para o anodo girar e criar nuvem de elétrons, e na hora que você aperta raio-x ele libera a radiação, certo? Então, de forma geral, no painel de controle a gente vai encontrar esses parâmetros. Vou passar aqui, a gente vai falar agora sobre esse cabinho aqui, ó, o gerador de alta tensão. Esse mesmo aqui que vocês estão vendo aqui, gerador de alta tensão, aqui no esquema o gerador de alta tensão. O objetivo do gerador de alta tensão é produzir uma alta tensão. Lembre, aqui a gente trabalha com a escala de kilovolts. E a gente sabe que a energia elétrica ela é dada em volts. Na sua casa você tem um equipamento que é 110 volts ou 220 volts. Então, nos raios-x a gente vai trabalhar com a escala de 1000, ou seja, kilovolts. Ao invés de 1 volt, a gente vai trabalhar a partir de 1000 volts, que é o chamado kilovolt. Esse quilo aqui representa 1000. Então, 1 kilovolt, quando você coloca 1 kilovolt ou 1 kV, 1 kV é equivalente a 1000 volts, certo? Lembre-se disso. Então, no gerador de alta tensão, ele vai pegar aquela corrente, que é dada em volt, e tentar transformar ela em kilovolt, que é o que a gente vai poder selecionar, certo? Então, existem algumas retificações que são feitas aqui na onda, ou seja, na corrente elétrica. A gente sabe que tem aqui a amplitude da onda, a frequência e tudo mais, que a frequência, no caso, é o tempo aqui de quanto a onda oscila dentro de determinado período, dentro de um segundo, certo? Então a gente tem esses parâmetros. Uma onda normal ela tem esse aspecto aqui de amplitude, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, certo? Ou seja, ela oscila. Então ela subir aqui nesse gráfico e descer, isso significa uma oscilação. Então, a princípio, os aparelhos de raio-x utilizavam a tecnologia de retificação de meia onda, ou seja, quando ele oscilava aqui, ele retirava aqui o efeito dessa onda aqui em cima, essa onda aqui embaixo. Então, com retificadores de meia onda, as características aqui da corrente vai ficar dessa forma aqui. Ela vai ter uma onda, vai parar e vai ter outra onda, transformando aqui monofásico, ele não vai ter duas fases aqui. Então, dentro do gerador de alta tensão vai ter exatamente isso. Modificar aqui a onda, ou seja, a gente tinha os retificadores de meia onda. Hoje temos aí os retificadores de onda completa, os retificadores monofásicos, eles transformam aqui essa onda que tem a sua amplitude, ali ela tem a sua oscilação, só que agora, como fica com esse retificador de onda completa, a gente consegue aqui ter
uma corrente sempre na mesma fase aqui. Então, por isso monofásico. Aqui a gente tem fases diferentes. Aqui a gente tem uma única fase, é monofásico, porém a gente tem aqui um espaço, um intervalo entre eles. Aqui a gente não tem intervalo, é um monofásico, chama uma retificação de onda completa. E a gente tem os trifásicos, que a gente funciona de outra forma aqui, de uma forma mais complexa, a gente não vai se aprofundar nisso. O importante é você saber que a função do gerador é modificar essa questão da oscilação, retificar a onda, transformá-la em uma onda monofásica ou trifásica. Então a gente já entendeu essa parte aqui dos retificadores de meia onda e de onda completa, e os trifásicos. Vamos entender como funciona todos os passos a passo aqui do gerador, certo? Deixa eu passar aqui no cantinho a gente tem o gerador, certo? E tem aqui como funciona. A primeira alimentação principal aqui, ela oscilando, né? A gente tem uma frequência de 60 Hz. A gente tem a retificação aqui de onda completa, então a onda passa a ser ter uma retificação, um modelo diferente, uma única fase, passando aqui pelos diodos. A gente tem o banco de capacitores, onde a gente tem um filtro capacitivo, depois um conversor, formando aqui uma alta frequência, aí temos aí o transformador de alta tensão, onde a gente vai transformar aqui o volt em uma alta tensão, em 1 kV, certo? Então, aumentando também aqui a tensão e frequência. Depois temos outro retificador aqui de onda completa. Então, temos retificador, capacitores de alta tensão, com filtros capacitores, e a gente tem aqui essa tensão, a tensão de chegada aqui no tubo de raio-x, certo? Então, são esses processos que acontecem aqui dentro do transformador. É interessante a gente dar uma olhadinha, saber um pouco, mas não é necessário você se aprofundar de forma tão grande assim. O importante é a gente saber alguns aspectos em relação a isso, certo? Então a gente seleciona que parâmetros a gente quer, é mandado para o gerador de alta tensão, que libera a quantidade de tensão e corrente, a corrente e a tensão que a gente selecionou, ele libera para o tubo de raio-x. Então já falamos sobre o gerador de alta tensão, então a gente vai falar agora sobre o tubo de raio-x especificamente. O tubo de raio-x tem aqueles cabos, né, que eu mostrei, o cabo que leva a energia aqui para o tubo de raio-x, e aqui no tubo de raio-x ele vai ser constituído por uma proteção metálica. Na verdade ele é constituído aqui por uma parte de metal primeiro, certo? Nessa camada mais externa. Aqui mais internamente ele vai ter uma camada de chumbo, porque com a emissão dos raios-x, os raios-x vão para todas as regiões, vão para todos os lados. Ele indo para todo lado, a gente precisa de uma barreira de chumbo para que ele não irradie áreas que não são necessárias. Então, a gente vai ter uma camada de chumbo aqui para impedir as radiações secundárias e radiações que não são necessárias para a produção da imagem. Aí, entre essa camada de chumbo, a gente vai ter um óleo, onde a gente vai ter esse invólucro aqui de vidro. Tá vendo esse invólucro de vidro aqui, ó? Entre ele e a camada de chumbo vai ter um óleo aqui. Esse óleo vai servir para resfriar o tubo de raio-x, porque esquenta muito. Então é colocado um óleo exatamente para dissipação de calor, certo? Até tem um esqueminha massa aqui. Essa imagem é bem interessante. Aqui é um tubo de raio-x, a gente vê a carcaça aqui, metálica por fora, chumbo por dentro, e aqui ó, a gente vê que tem uma coisinha de vidro aqui, o tubo de raio-x está exatamente aqui dentro, certo? O tubo precisamente de raio-x está aí dentro, o resto aqui é a carcaça, certo? Voltando aqui dentro, o aparelho de raio-x vai receber através de cabos eletricidade, e a gente vai ter aqui a composição do anodo e do catodo. Então, uma coisa que vocês devem colocar na cabeça de vocês: o catodo nos aparelhos de raio-x vai ser negativo e o anodo vai ser positivo. Então, no aparelho de raio-x, precisamente, vai ser anodo positivo e catodo negativo. Por quê? Porque o catodo ele vai liberar uma nuvem de elétrons. Quem libera elétrons é negativo, porque o elétron é negativo. Se eu estou liberando elétrons, a gente sabe que o elétron é negativo. Logo, aquele polo, esse polo catodo, no aparelho de raio-x vai ser negativo. E o anodo, ele vai ser positivo. Isso não serve para as pilhas, por exemplo. A pilha é o contrário. Na pilha, o catodo é positivo e o anodo é negativo.
porque na pilha o cátodo ele não libera elétrons, ele consome elétrons, de forma geral, né? Sendo simplista, certo? Então a gente tem aqui anodo e cátodo, no raio-x cátodo negativo, anodo positivo. O cátodo, nessa extremidade aqui a gente vai ter um filamento helicoidal, tá vendo? Esse formatozinho assim, parece não tem aquelas lâmpadas incandescentes que tinha um fiozinho dentro, então é mais ou menos aquilo, é um filamento helicoidal. Ele é constituído por um tungstênio, que é um tipo de material que tem uma alta resistência ao calor, certo? Tem alto número atômico também. Então, ele esquenta, que é liberado a eletricidade sobre ele, ele cria aqui uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons é liberada e mandada diretamente para o anodo. Lembrando que dentro desse invólucro de vidro é constituído por nada, ou seja, tem um vácuo aqui dentro, exatamente para facilitar exatamente esse caminho dos elétrons para o anodo. O anodo ele vai ser positivo, a gente sabe, negativo com positivo, atrito vai formar a radiação, certo? De forma simples, claro que existe uma explicação maior, mas não é o objetivo dessa aula. O anodo ele vai receber os elétrons, vai se chocar aqui com o anodo. O anodo também é constituído por tungstênio, certo? É um material com alto número atômico, aumentando aí essa interação dos elétrons com o material, formando assim a radiação X, certo? E consequentemente também calor. Logo, o tungstênio é um material adequado porque ele tem uma alta resistência, a altas temperaturas. Então, tungstênio é utilizado no anodo e é usado também aqui no cátodo, no filamento do cátodo. Aqui é liberado a radiação, ela passa aqui por essa região. Aqui a gente vai ter aqui um filtro, porque a gente sabe que os feixes de raio-x são polienergéticos. Então, se os feixes de raio-x são polienergéticos, a gente tem várias energias, obviamente, o próprio nome sugere. Então, tem algumas energias de baixas, feixes de baixa energia, eles não são bons para produzir imagens, eles não vão conseguir atravessar a estrutura. Então, a gente coloca um filtro de alumínio para poder barrar esses feixes de baixa energia, para que passe apenas os feixes que têm alto poder de penetração. Certo? Então, o objetivo do filtro aqui de alumínio é isso, barrar os feixes de baixa energia e passar apenas os feixes que têm alto poder de penetração. Aqui a gente vai ter uma janelinha, que é o único lugar que se espera que saia os raios-x, e, consequentemente, a gente vai ter aqui um colimador para a gente delimitar a área que a gente quer estudar, a área que vai ser irradiada. Certo? Então, no aparelho de raio-x é isso. A gente tem esse esqueminha que eu já mostrei, aqui a gente tem uma imagem real. Naquele esquema que eu mostrei aqui, esse anodo aqui é um anodo fixo. Mas os equipamentos hoje em dia eles usam o anodo giratório, certo? Parece um discozinho aqui formado por tungstênio, esse é o anodo positivo, e aqui o cátodo negativo, onde vai ter os filamentos aqui que vão liberar os elétrons para chocar aqui com esse material enquanto ele gira. Esse disco ou anodo giratório ele vai girar através desse componente aqui que é o rotor, que vai permitir exatamente que o anodo, que esse disco gire. E aqui a gente vai ter a pista focal. Esse é o invólucro de vidro, que é exatamente o tubo de raio-x. Esse invólucro de vidro, dentro dele tem um vácuo para facilitar exatamente o caminho entre os elétrons e o impacto dele com o material aqui com alto número atômico constituído por tungstênio. Certo? No cátodo a gente tem algumas especificações ainda, que é a questão do que eu falei sobre foco fino e foco grosso. Então, o foco fino é um filamento maior, então o foco grosso é o filamento maior, essa hastezinha, e o foco fino é esse filamento menor, que é exatamente um filamento como esse aqui que vocês estão vendo. Certo? Um filamento helicoidal formado por tungstênio. E aí isso aqui você vai conseguir mexer lá no teu aparelho, se você vai utilizar um foco fino ou um foco grosso, certo? Então, esses são os componentes básicos aqui do esqueminha que eu mostrei para vocês. Painel de controle, gerador de alta tensão, os cabos que levam essa tensão para o tubo de raio-x, os componentes internos dos raios-x, e a gente tem aqui o colimador, que tem formado por algumas hastes de chumbo que delimitam na área que a gente quer estudar. Em outra aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros aspectos relacionados ao raio-x, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, curtam. Vocês que
assistem, me acompanham aqui e desejam também fazer um curso de tomografia computadorizada ou de angiotomografia, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Se vocês quiserem, vocês poderão acessá-lo e, se desejarem aprender um pouco mais sobre tomografia, só acessar lá e fazer o nosso curso. Eu agradeço pela atenção e até a próxima aula.